Mais uma aula de Físico-Química. Sou o professor Janser Santos. Nós vamos falar sobre concentração molar das soluções. Então, antes da gente entrar no assunto em si, das concentrações, como se trata de concentração molar, nós vamos trabalhar um pouco o conceito de mol. O que significa um mol? Então, vamos lá. Então, se a gente atentar para as unidades e medidas que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Nós vamos ter a dúzia, né? Por exemplo, uma dúzia de ovos, né? Uma dúzia de casas, enfim. Nós vamos ter também uma dezena, né? Como unidade de medida, que usamos no nosso cotidiano, por exemplo, uma dezena de lápis, como tem no exemplo, ok? E com o mol não vai ser diferente, tá? O mol ele também é uma unidade de medida, só que ao invés, né, de ter 12 unidades, 10 unidades, 100 unidades, como seria para centena, a quantidade de unidades é 6,02 vezes 10 a 23, tá? Isso pode ser de qualquer coisa. Logicamente que por ser um número muito grande, é mais coerente se usar para coisas muito pequenas, né? Como, por exemplo, átomos. Tá? Eu posso muito bem dizer que um mol de átomo ele contém 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Tá? Também pode codificar moléculas, tá? Assim como partículas subatômicas, como prótons, nêutrons, tá? Entre outras partículas. Logicamente que o mol é a unidade que é utilizada dentro do âmbito científico. Tá bom? Então essa seria a definição de mol, já que a gente vai estar trabalhando a concentração molar. Então a gente vai ver como é que o mol ele se encaixa dentro das concentrações das soluções. Então agora sim nós vamos entrar no assunto de concentração molar. Aqui seria a definição: concentração em mols por litro ou molaridade da solução é a quantidade em mols do soluto que vai existir no litro de solução, ok? Então eu posso ter um mol de, por exemplo, um mol de cloreto de sódio em 1 litro de água. E aí eu teria uma concentração de 1 mol por litro. Tá? É razoável pensar que, já que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, se eu tenho 1 mol de cloreto de sódio dentro de 1 litro de água, eu tenho justamente essa quantidade, né, de unidades iônicas, né, que são formadoras do cloreto de sódio. Eu tenho justamente 6,02 vezes 10 a 23, né, unidades cristais que formam o cloreto de sódio. É como se fossem as moléculas, tá? Só que como se trata de uma substância iônica, não chamamos de molécula. Muito bem. Ainda nesse material, tá? Ou em qualquer outro material, a gente pode encontrar a molaridade como sendo esse M aqui. Tá? Nos exemplos de exercício que a gente vai resolver, eu vou utilizar esse M maiúsculo, certo? Mas nada impede que você encontre isso aqui também em questões de molaridade. Esse Mzinho é representando a molaridade. Muito bem. Então, aqui nós temos a fórmula, tá? Que pode ser utilizada para calcular uma molaridade, tá? Aqui eu tenho a própria molaridade, certo? Que é igual ao número de mols do soluto sobre o volume da solução. Ora, sabemos que M, tá? Se por acaso é um assunto esquecido, mas é um assunto abordado na primeira série do ensino médio, tá? O cálculo do número de mols. O número de mols é dado pela massa do soluto sobre a massa molar desse mesmo soluto, tá bom? Então, quando nessa forma
eu substituo, né, o M por M sobre massa molar, né, pela massa sobre a massa molar, nós vamos ter que a molaridade ela pode ser calculada como massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume da solução, certo? E aí, para a gente se inteirar melhor, né? Então aqui esse M vai ser a molaridade ou concentração molar. Lembrando que a unidade sempre vai ser em mol por litro, tá, pessoal? Mols por litro. Aqui eu teria a massa do soluto, certo? Em gramas. Aqui, ó, mm significa massa molar também do soluto. Aqui a unidade seria gramas por mol. E aqui nós temos o volume da solução, que é em litros. É muito comum que nós encontremos esse volume em mililitros, tá? E a gente vai ter que fazer vai ter que utilizar uma técnica simples, matemática, para resolver, né? Para transformar ele em litros e poder resolver o cálculo sem problemas, tá? A gente vai ver isso aí no nosso exemplo, tá? De exercício. Aqui nós temos o significado físico, certo? Vamos analisar aqui esses dois exemplos, tá? Em que no primeiro nós temos 0,5 mol de açúcar, tá? Em 1 litro de solução. Então, aqui o Becker, né? Imagine que aqui dentro tem 0,5 mol de açúcar, certo? E aí nesse caso a molaridade obviamente vai ser o número de mols, que é aquela primeira fórmula, né? Vai ser o número de mols, que é 0,5, né? Ele já deu aí, dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então a molaridade nesse caso aqui é 0,5 mols por litro. Tá? E aqui nesse segundo exemplo, tem-se 1,5 mol de açúcar, dessa vez em 3 litros de água. Certo? A molaridade, mais uma vez, vai ser o número de mols, tá? Já que está dado aqui o número de mols, a gente não vai precisar achar, na maioria dos casos a gente vai precisar achar, aqui não está precisando. Então é só, basta dividir 1,5 por 3, que dará 0,5 mols por litro. Tá bom? Então esse seria o significado físico, certo? Da concentração molar. Muito bem. Agora nós temos um exercício, tá? Esse exercício está resolvido, já resolvido previamente para vocês, mas a gente vai analisar essa resolução, tá? Passo a passo, para que vocês não tenham problemas quando forem resolver algum exercício, tá bom? Então a pergunta é, qual a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra ou contém 45 gramas do sal, o sal no caso é iodeto de sódio, tá? É importante que você entenda que existem vários tipos de sais, tá? Quando a gente fala sal, não quer dizer só aquele sal de cozinha que é o cloreto de sódio, existe um conjunto, tá? Uma classe dos sais. O iodeto de sódio é um deles. Então, essa solução ela contém 45 gramas de iodeto de sódio dissolvidos em 400 mililitros de solução. E ele pergunta qual é essa molaridade, né? E também nos dá as massas atômicas. Massa atômica, no caso do sódio, é 23 e do iodo é 127. Lembrando que a molécula não seria a molécula, o cristal, né, é representado por NaI, certo? O iodo é representado por NaI. E vai ver isso nos dados. Bom, o primeiro passo é simplesmente organizar os dados da questão. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar os dados da questão. É importante que a gente olhe para a formulazinha, para a gente lembrar de como organizar todos os dados. Então, a fórmula da molaridade, certo? É molaridade igual a massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume da solução em litros. Então, aqui, ó, M1 é um dos dados. Os dados é o que o problema pede para você e o que ele está dando.
para que seja resolvido esse exercício. Então, ele nos deu aqui, ó, M1, ele pergunta qual é a molaridade da solução de iodeto de sódio que contém ou encerra 45 gramas do sal. Então, essa massa aqui é correspondente à massa do soluto. Então, ele nos deu aqui 45 gramas. Então, o próximo dado seria a massa molar do iodeto de sódio. Tá? Aqui nós temos a estrutura mínima desse sal, tá? Que é um átomo de sódio e um átomo de iodo. Então, aqui eu só faço somar, né, a massa molar correspondente. Essa massa ela é oriunda da tabela periódica, a gente retira de lá, mas a maioria dos exercícios, tá, já vem com essa massa aí, para que a gente não precise estar olhando a tabela, mas se precisar, tá, não deixem de olhar. Então aqui a massa do sódio é 23 e a massa do iodo é 127, né? A soma básica nós temos 150, tá? Seria 150 gramas por mol, né, de iodeto de sódio, certo? Muito bem. E o volume é 400 mililitros, tá? Ele nos deu aqui, ó, 400 mililitros. Então, já tenho tudo que eu preciso aqui. Eu já tenho o M1, né? Já tenho a massa molar e já tenho o volume. Então, já posso substituir esses dados na minha fórmula, que foi isso que fiz aqui, ó. A molaridade é igual a massa do soluto, que é 45 gramas, ok? Dividido pela massa molar do iodeto de sódio, que é 150 gramas por mol, vezes o volume em litros. Veja que aqui tem 0,4 litros, tá? O que corresponde a 400 ml. Bom, eu vou explicar isso aqui rapidinho, tá? Então, talvez alguém tenha alguma dúvida. Então, esse M aqui, ele significa matematicamente 10 elevado a menos 3. Ok, pessoal? É uma potência negativa. Então, como é que eu resolvo? É chamado de milho, um prefixo do Sistema Internacional de Medidas. Como é que eu posso resolver esse 10 a menos 3? Tá? Eu posso simplesmente andar 3 casas decimais para a esquerda, certo? Então, se eu pego daqui, ó, e ando 1, 2, 3, tá? Corresponde justamente a esse expoente aqui, eu vou colocar uma vírgula aqui e um zero, tá? Colocando aqui um zero. E aí fica 0,4, ok? Por isso, ficou 0,4 litros aqui. E aí o próximo passo, que foi dado aqui, eu simplesmente multipliquei, tá? 150 vezes 0,4. Vocês podem estar fazendo esse cálculo aí com calculadora, mas eu recomendo que vocês também façam manualmente, é uma multiplicação básica, certo? Se vocês tiverem dúvida, eu posso fazer uma aula de multiplicação de decimais, divisão de decimais, tá? Depois vocês podem comentar ou mandar mensagens, tá bom? Muito bem. Então, multiplicando 150 por 0,4, eu vou ter 60. Perceba que as unidades aqui, ó, a grama, ela foi cortada com a grama que tem aqui embaixo. Então, eu posso, quando eu tenho uma unidade em cima, no numerador e no denominador, eu posso tirar essas unidades. E foi isso que eu fiz aqui. E aí sobrou apenas o mol vezes o litro, tá? E aí a próxima operação matemática vai ser a divisão, né? 45 dividido por 60. E aí nós vamos ter uma molaridade, tá? De 0,75 mols por litro. Quando vocês dividirem, mais uma vez, vocês podem utilizar a calculadora, tá? Quando vocês dividirem 45 por 60, vocês vão encontrar justamente 0,75. E aí repete essa unidade aqui, ó, certo? Só que dessa vez ela vai aparecer como aparece sempre no final, que é mols por litro, tá bom? Sempre a resolução, tá, das concentrações molares tem como unidade final o mol por litro. Então, pessoal, é isso, tá? A gente vai ficar por aqui. Nós vamos ter mais exercícios resolvidos desse assunto, tá bom?
Dúvidas, vocês podem estar escrevendo aí no chat, tá? Podem estar mandando mensagens que eu, na medida do possível, vou respondendo a cada um de vocês. Então, um abraço e até a próxima.